Um setup totalmente bem desenvolvido, especificamente para a gente utilizar no Shao. E hoje você vai ter esse privilégio de estar recebendo esse setup no conteúdo que eu vou estar te passando aqui 100% na prática. Então já peço que deixe o like logo de cara, porque o que eu vou te mostrar aqui foi um setup muito bem elaborado, onde você vai conseguir ter lucros rápidos com o robô V12. Então entenda todo o conteúdo aqui que eu vou estar te passando, não perca nada e veja até o final. E se por algum motivo você se deparar que não entendeu algum passo, reveja o vídeo quantas vezes forem necessárias, porque esses resultados que eles vão apresentar aqui vão te ajudar muito a alavancar um capital bem pequeno ou qualquer capital que você pretende iniciar no mercado, beleza? Então vamos focar aqui como que funciona. A gente vai abrir um modo aqui de backtest para que a gente consiga entender mais a fundo. E aí eu vou estar mostrando passo a passo, então não vou disponibilizar setupzinho para você carregar aqui, nada disso, já adianto. Você vai ver o vídeo até o final e vai simplesmente aplicar tudo que eu estou te mostrando aqui. É simples, cara, é simples, não tem mistério. Se você carrega só o setup, você não entende quais são as funcionalidades que eu estou te explicando aqui. Porque as pessoas querem simplesmente, dar um clique e ficar rico. Dar um clique e colocar $100 na conta. Não é bem assim. Você precisa entender o conteúdo, tá? Então, vamos lá. A gente primeiramente tem que entender que esse setup que a gente vai aplicar, ele só funciona para o sistema Premium. Para quem tem a versão Premium, porque ele vai utilizar o sistema de volatilidade. Mas dá para você utilizar, entenda bem, no plano standard também, sem o sistema de volatilidade. Só que os lucros vão ser um pouco menores, não é coisa exagerada, né? Não é também a diferença exorbitante. Mas se você tiver a possibilidade de usar no Premium, então você aplica. Mas se você não tiver, você vai pular só a parte onde eu vou te explicar de volatilidade. Então acompanha o passo a passo aqui. Não se distraia com nada, porque é realmente incrível esse setup aqui. Eu já estou utilizando em contas reais minhas. Já tem alguns brothers meus que eu já disponibilizei também para que eles conseguissem utilizarem também para ajudar no teste. Então, ou seja, a gente já validou. Então, vou estar te entregando aqui de primeira mão. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai utilizar aqui, né, que a gente tem que entender no Expert, é o que? É a compra forte e venda forte, normal e neutro, tá? Que a gente vai utilizar no sentimento do mercado. E aqui a gente vai estar utilizando a questão. A gente não vai utilizar o hedge nessa, porque a gente quer lucros rápido, tá? Entenda que eu esqueci de abordar que esse é um modo agressivo, né? Mas não é que é um agressivo para querer extrapolar, né? O agressivo é para a gente poder estar lucrando mais rápido, de forma mais rápida, porém com capital menores. Se você é um modo conservador, então é só você diminuir o lote, cara. Entenda perfeitamente, é só diminuir o lote. Então a gente vai mais aqui abaixo e a gente tem aqui a questão de saldo em conta. Saldo em conta, eu vou deixar aqui 0.05 só para você entender que vou ficar no meio, né, que eu posso utilizar aqui no modo agressivo, aumentando esse meu lote, indo para 1%, indo para 0.5%. Só que eu vou colocar aqui um capital aqui de $500 que eu estou iniciando, ou seja, uma banca muito pequena, relativamente baixa. Por mais que você ache, $500 dá mais de R$2.500, mas por Forex ele não converte. Por Forex $500 é $500, tá? Assim, quando a gente vai sacar, né, a gente vê que a gente lucrou $500, então a gente sabe que tem R$2.500. Então isso que é legal, que a gente está dentro do mercado americano. Então a gente vem aqui, deixa 0.05, o nosso booster vai estar 1.5, o nosso PIP dinâmico aqui a gente tirou e colocamos o fixo e colocamos aqui apenas 10, tá, de PIP, que no caso vai ser referente a 100 pontos. Isso aqui é para abrir uma nova ordem. Aqui a gente tem também a estratégia take, né, que a gente vai deixar com 10, não vamos mexer. Aqui o sistema de volatilidade, que é importante. Presta bastante atenção nesse passo, que esse passo aqui, se você tem o seu plano uso standard,
não adianta você aplicar que ele não vai funcionar. Então é só você deixar essa função aqui desativada, ou se você deixar também ele não vai funcionar, mas os parâmetros lá de cima já vai te ajudar muito a ter grandes resultados. Pode acreditar no que eu estou falando. E eu estou rodando um backtest aqui para você entender os ganhos rápidos, né? Lógico que a gente tem um pouquinho mais de risco, mas o ganho é muito mais rápido. Só que eu já tenho resultado nas contas, tá? Eu já tenho resultado nas contas. Então, o teste aqui é para a gente poder entender cada dia quanto que a gente está lucrando mais ou menos. E, inclusive, eu botei o último mês, basicamente aqui as últimas semanas, para a gente poder entender, que eu vou colocar. E aqui a gente deixa o spread de 50, porque quando o SHAO, né, lembra, é específico para o SHAO que eu estou utilizando. Não testei em outras paridades, mas eu te recomendo ir no SHAO, porque é no SHAO que está dando bom. Ah, Wellington, mas eu coloquei, depois você vai falar, eu coloquei uma semana, mas não deu muito lucro, foi devagar. Cara, o mercado é muito relativo, ele é de renda variável por isso, porque tem mês, tem semanas que vai estar volátil, tem semanas que vai estar devagar, tem dias que vai estar volátil, tem dias que vai estar devagar, então é relativo. Entenda que o mercado não está oscilando, não tem como realmente o robô lucrar. Para com esse negócio de que não está dando lucro, não sei porquê. Pô, porque o mercado está parado. Se não está dando lucro, é porque o mercado está parado. Simples assim. Não é que o robô não está dando lucro, é porque o mercado não está andando. Isso é conceitos básicos dos básicos para você tá entendendo aqui. Então, quando tem volatilidade, o que acontece? O spread aumenta. Então, o spread aumentando, automaticamente a gente tem que aumentar aqui no nosso expert, que senão ele não vai abrir porque o spread vai estar menor. Então eu deixei com 50, pode até deixar com 60 aqui, vai dar dúvidas, né? Porque no teste aqui a gente coloca aqui 10, eu coloquei 10, mas pode ser que lá no momento de volatilidade eu utilizar FBS. Tem um link aí na descrição, caso você não conheça essa corretora, para você criar sua conta. A volatilidade eu deixo 60, lembrando que aqui o lote eu deixei o lote mínimo 0.01, por quê? Conforme eu expliquei, se você achar que está sendo pouco, aumenta o lote. As configurações mantém e só altera o lote, porque é o lote que vai fazer com que ele dê mais retorno, assim também como vai fazer com que ele possa te dar mais prejuízos, beleza? Então aqui, ó, essas duas opções aqui, distância e duração, eu não mexo. E aqui o stop loss eu botei de 2.000 pontos. Poxa, Edson, você botou o stop loss de 2.000 pontos, se me pegar o stop loss de 2.000 pontos. Cara, 2.000 pontos, o que acontece? Puxar não é nada. Mas também lembra que eu já até fiz um vídeo, eu já fiz isso mesmo, para que a gente não seja estopado o tempo todo. Se a gente coloca um stopzinho bem curto, a gente vai ser estopado o tempo todo. Não tem jeito. Enfim, essas duas opções também você não precisa mexer. Aqui que eu vou mexer, ó. Aqui eu vou colocar que eu quero apenas 5 ordens de compra e 5 de venda, tá? Aqui eu vou deixar ativo, que é a função para ele trabalhar com RSI, ou seja, ele tem que pegar em RSI e tem que bater a volatilidade. Lembrando que aqui também eu esqueci de abordar, que a gente tem que operar a favor da força da volatilidade, tá? Foi essa opção que eu coloquei. Aqui eu coloquei também, que é um ponto chave importante, quase não acontece, mas momentos de muita liquidez vai acontecer, você vai ver. Quando o robô estiver lucrando bem, ele pode chegar em 5% de ganho num dia, tá? Entenda bem. E aí eu coloquei aqui, ó, meta em porcentagem de lucro e continuar operando. O que seria isso? Ele vai estar operando. Então vamos supor que você chegou aos 5% de ganho, né? Eu botei somente desse ativo, mas você pode botar de toda a conta, porque às vezes você pode estar em mais de uma paridade. Não recomendo, conforme eu te expliquei, que é do SHAO, específico por SHAO, para depois você não falar, não falou, específico por SHAO, porque eu estou utilizando e estou tendo grande retorno no SHAO. E aí, ó, eu botei aqui 5%, você pode diminuir um pouco mais, posso botar aqui 4%? Pode. Só que, quando ele bater esses 4% no dia, ele fecha todas as operações, tá? Tanto do sentimento do mercado quanto de volatilidade, e inicia novamente. Ou seja, eu botei aqui para ele fechar tudo no lucro e continuar operando. Ou seja, por quê? Porque às vezes a gente está no lucro
ali chegou 4% no lucro e às vezes não fecha e acaba que depois se torna negativo. Então isso é ruim, né? Ou seja, é dinheiro no bolso e a gente deixou de botar esperando dar mais retorno e acabou que depois o mercado vem em conta e aí 4% positivo depois pode se tornar 4% negativo. E assim como outras taxas de porcentagem aqui. E aqui a gente também tem uma outra opção para você. Você pode também utilizar a mesma função, só que você quer que ele não opere mais. Ou seja, se ele colocar 4% no dia, ele não opere mais. Pode ser também. Mas eu vou deixar essa opção aqui, é a opção que eu estou utilizando, que ele me entrega o máximo que o mercado permitir ali. Entenda que essa questão aqui, eu estou te explicando que é aqui. Entende? Que eu ativei essa função, então é aqui, beleza? Agora, eu vou simplesmente, eu não vou mexer em horário, não vou mexer em stop loss. E lembrando que a gente está trabalhando então com o sentimento do mercado. Estamos trabalhando aqui também com volatilidade, não estamos trabalhando com essa com hedge, beleza? Então eu vou dar o ok. Vou simplesmente colocar aqui, vamos colocar apenas uma semana aqui basicamente para a gente poder visualizar quanto a gente ganharia com um capital de $500. E aí você sabe que como o robô trabalha com saldo em conta, então se fosse $1.000, coloca ali $1.000, ele vai aparecer o resultado em cima de $1.000. Então a gente inicia aqui, lembrando que eu estou no Shao. E repara que deixa eu inserir o indicador de RSI, mas você saiba que não precisa você colocar. Eu estou fazendo aqui para exemplificar para você, porque o robô já possui esse indicador internamente. Então, quando ele chega, né, deixa eu até botar para cá para poder ficar melhor para a gente visualizar. Quando o RSI chega em 30, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se a volatilidade está em 60 a favor, né, conforme a gente configurou lá, e se tocou aqui ou furou, tiver abaixo aqui de 30, ele vai verificar se tem 60, ele abre, né, a favor. Se tiver a força aqui de venda, ele vai abrir. O RSI é só um sinal para confirmação, seja de compra, seja de venda. Então ele vai verificar se está a favor, ele abre, né, se tiver a força, a volatilidade para baixo, ele abre de venda. Mesmo que esteja aqui e tiver um pequeno pico aqui, a compra, ele vai, tiver a força de compra, ele vai abrir de compra. E assim serve para que estiver aqui na região de 70 de RSI também, a mesma coisa, beleza? E nisso, enquanto não chega nesse parâmetro, ele está utilizando o sentimento do mercado. E quando o robô está neutro, sinal de neutro, ele vai abrir também, porque a gente colocou lá, quando tiver neutro, quando o sinal estiver neutro, ele abre a operação também. Ele vai abrir o lado de compra para o lado de venda, vai abrir para os dois sentidos, no mesmo tempo quando estiver neutro. E é lógico, dentro dos parâmetros a questão aqui para a gente abrir a distância, né, de uma ordem para outra, para evitar de ficar abrindo várias ordens, tá? Então vamos deixar para ver quanto que a gente lucraria, ó. A gente em um dia apenas, a gente já está aqui com $29. Repara que meu rebaixamento ele está em 10% já e eu estou com um ganho de 5,9%, certo? E o que acontece, né? Muitas pessoas falam, pô, 10% já de drawdown. Mas porque, como eu tô te falando, ele vai estar utilizando aqui 2 reais aqui no mesmo tempo e você tem que entender que $500 é uma continha pequena. É uma continha pequena, mas dá para iniciar, tá? Então a gente vem aqui, ó, aumenta e a gente vai vendo nossos resultados, nosso ganho. Ele vai trabalhando com o sentimento do mercado. Quando chegar aqui, ó, na região aqui de RSI, ó, você vai ver que ele vai abrir o volatilidade, vai colocar o stop loss, que ele não trabalha com take, ó, tá vendo? Chegou aqui, ó, nessa região, ó, você vê que rompeu o RSI, a volatilidade ativou, bateu 100, tá? E você viu que bateu 100 negativo, tá vendo aqui 99 negativo, e ele foi lá e abriu venda, né? Ele abriu algumas compras, porque deve ter tido volatilidade naquele cenário ali de compra. Ele abriu para compra e abriu para venda. Olha que legal.
Então, cara, ele vai cercar de qualquer forma, tá? Ele vai cercar de qualquer forma. Vamos deixar aqui. E conforme o mercado vai indo, ele vai movimentando o stop para o lucro, lógico. Repara que a gente já está aqui com 2 dias de operações e a gente já está com 28% de ganho e o nosso rebaixamento está em 15%, ou seja, o nosso ganho está sendo maior do que a gente ficou exposto, tá? Então repara que a gente tem um stop loss aqui do volatilidade e o outro aqui. Então ele fechou. Então, a gente está com $33 de lucro. E conforme o mercado está indo, ele vai puxando esse stop para o lucro, né? Então, ou seja, como a gente bateu os 8%, né? Ele, na verdade, fechou tudo. Porque a gente está 4% de gain no dia. Então, ou seja, ele tá batendo os 4% e está fechando as operações. Está batendo os 4%, está fechando as operações e iniciando novamente. Então, muito bacana essa funcionalidade, ó. Não importa se a volatilidade está ganhando, não importa se o sentimento do mercado está ganhando. Bateu os 4% que eu defini ali, ele vai fechar. Então a gente vê aqui, ó, que em apenas em 2 dias eu já lucrei 40%. É surreal, tá? É um setup agressivo, porém com uma grande lucratividade. A gente sabendo utilizar, dá para fazer grana no mercado aí, dá para você botar um pouco capital e fazer grana. Ah, ué, pô, eu quero botar 500, mas não quero correr muito risco. Você pode colocar lá na conta Sente, já expliquei sobre isso. Tem pessoas que não gostam, mas se você não quer correr muito risco, cara, não tem jeito. Olha só que interessante, como que ele fecha as operações bem rápido. A gente está aqui com 22% de drawdown e já estamos com 50%, ou seja, a lucratividade está insana. Lembrando que aqui eu botei no diário, tá? No D1, lá no sinal. Porque se você pausou o vídeo, entendeu ali, você vai fazer igualzinho. Você vai ver que é as minhas configurações que eu coloquei. Tá? Por isso que é legal eu não ficar liberando o setup ali para você só carregar, que você pode ver o vídeo, o passo a passo, e pausando e aplicando. Porque é muito simples. Pega o setup, carrega e não entende bodega nenhuma. Aí depois fala que não está entendendo nada. É lógico, pô, você não está entendendo nada. Você está pegando tudo sempre mastigadinho. Começa a aplicar dessa forma que você vai ver que você vai pegar muito conhecimento aqui. Ó, estamos no 3º dia. Em um único dia eu fiz $100. Você tem noção que é isso? Ou seja, é lógico que é um backtest, ué. É lógico, é óbvio. Tem um backtest. Porém, se você parar para analisar, ele está mostrando ali simplesmente o que aconteceu nesse período. Então pode acontecer também nessa semana com você que você vai iniciar. Olha que bacana. Abriu novamente volatilidade. Mercado vai indo. Olha como ele vai movimentando o trail stop. Ó. Fechou. Para que praticamente em um dia ele lucrou 9,6%. Só com esse de 4% ele está fechando e voltando. Se você deixar só no dia, ele não vai continuar, né? Ele vai encerrar e vai pausar mesmo e vai voltar só no próximo dia. Ó, estamos indo aqui para o 4º dia. Lucro no bolso. Ou seja, praticamente aí 70% de ganho. Então, acabamos aqui o backtest e a gente consegue visualizar, ó, quanto que a gente lucrou. A gente vem aqui em relatório, a gente vê que a gente fez aqui basicamente $400, tá? Tivemos um rebaixamento relativo em 18%. Cara, é incrível aqui, né? O resultado que ele nos deu aqui. A modelagem não tá... Não, cara, isso aqui é só pra gente exemplificar, só pra gente entender a fundo. Não tá 100%. Você simplesmente precisa colocar em prática. Esse negócio de backtest, ele é só para a gente poder entender ali a performance do robô como tá sendo. Ele não vai te dar resultado, pode ter certeza disso. Ali é só para a gente validar um setup, entender. Ó, agora, repara que como eu coloquei, né, 7 dias,
ele me deu praticamente aqui 100% de gain. 100%, quase 100% em 7 dias. É lucratividade ou não é? Imagina você colocar $500 e praticamente dobrar o seu capital em uma semana, tá? Lógico. Poxa, Ed, então não tem risco isso? Eu vou colocar e eu vou ficar ali um ano. Lógico que não. Uma hora, com certeza, vai dar ruim. Porque a gente está falando do mercado que movimenta mais de 5 trilhões. Ele tem um poder para poder destruir esse capitalzinho rápido, tá? Mas o mercado ele não faz isso o tempo todo. Ele não pega, fica durante os 12 meses querendo te quebrar. Mas vai ter um mês que vai ser ruim. Vai ter uma semana que vai ser ruim. Então, se você souber aplicar de forma correta, souber entender tudo isso que eu estou te passando, com certeza você vai ter ótimos resultados, excelentes resultados, tá? Então tá aí. Vou deixar aqui mais uma vez para você poder visualizar D1, todas as configurações que a gente está no Expert. Lembrando também que essa função você consegue utilizar nessa aqui também, sem ser um neutro, que ele fica um pouco mais conservador, com uma taxa maior, né, de entrada, uma taxa menor de entrada em questão que ele está trabalhando só com o sentimento do mercado. E aqui também você pode testar essas duas opções, ou seja, todas as duas opções são excelentes. Essa aqui, no caso, consegue te dar ganhos maiores em períodos menores, tá? Aqui, conforme eu expliquei também, você vai colocar o lote de acordo com o seu capital, de acordo com também o seu perfil, que é importante você seguir essa risca aqui para você também não sair extrapolando. E outra abordagem que eu fiz também foi o de volatilidade, tá? Mostrei, e aqui também eu mostrei que é continuar operando, e se você quiser que ele encerre, você coloca aqui. E lembrando que aqui eu coloquei 4%, como ele está encerrando, né? Ou seja, ele encerra e depois inicia novamente, beleza? Então tá aí um vídeo massa, espero que você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o like, assim ajuda aqui no canal. E se você tem um amigo que quer fazer uma nova fonte de renda, porque eu não considero isso aqui nunca como uma renda extra, porque isso aqui é uma renda mesmo, você pode até tornar como uma renda principal, como você viu aí, você lucrando $500 aí, $500 em apenas uma semana dá praticamente aí R$2.500 no bolso. É lógico que a gente fala do mercado de renda variável, mas é possível, assim como temos vários alunos aqui lucrando com essa ferramenta, e você também pode, beleza? As vagas estão abertas para o sistema Robô V12, o link está na descrição. A gente não sabe quando vamos abrir novas inscrições, então clica, né? A gente abriu as inscrições hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 7/9/2023. Então clica no link da descrição e vai lá pegar o seu antes que seja tarde, beleza? Forte abraço aí, fica com Deus.